Sumi um tempão, mas eu apareci. Não é muito comum, né, eu gravar vídeos, mas dessa vez, meditando nessa palavra, eu sinto no meu coração que alguém aí do outro lado está precisando desse maná que o Senhor colocou no meu coração há alguns dias atrás. E do mesmo jeitinho que Ele me passou, eu quero transmitir para você mais uma vez. Eu sei que você está precisando ouvir essa palavra. Louvado seja o Senhor. Eu estava às vésperas do Natal meditando sobre o nascimento de Jesus Cristo. E na minha meditação, eu fiquei observando que nós enfatizamos bastante os heróis da Bíblia nas nossas pregações. Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Davi. Nós falamos muito sobre Davi, sobre os seus feitos heróicos, sobre as guerras vencidas, sobre os seus salmos, sobre a sua sinceridade com Deus, sobre Paulo, corajoso. Mas enquanto eu meditava aqui no capítulo 1 de Mateus, eu cheguei à conclusão que o mais corajoso deles veio a ser José, que a gente quase não fala dele. Mas ele tem uma lição muito linda para nos passar, aonde, estudando um pouco mais sobre ele, tomei conhecimento de que José, ele era bem mais velho que Maria. Maria só uma adolescente, né? Naquela época, na idade de casar. E ele já estava esperando já há algum tempo no Senhor. Ele estava orando e esperando que Deus preparasse o melhor para a vida dele. E ele foi agraciado com a melhor que Deus podia dar para ele. Eu creio que eles se amavam muito. Não foi em vão, nem qualquer um, nem de qualquer maneira que Deus escolheu quem seriam os pais terrenos aqui de Jesus. Creio que havia muito amor naquele relacionamento, muito respeito um para com o outro. Então, depois de noivos, cada um na sua casa, José todo feliz, se preparando para casar, ele tem conhecimento de que Maria já estava grávida. Como assim, né? Como assim? Ela diz que está grávida do Espírito Santo. E a gente pode até rir, achar engraçado, mas eu não acho que foi uma situação muito fácil para José, não. Se fosse nos dias de hoje, já seria difícil acreditar, imagine naquela época tão tradicional, né? Então, eu acredito que a frustração, que a decepção dele foi muito grande. E como todo homem de Deus faz, quando se encontra em angústia, em luta, certamente José entrou para o seu quarto, fechou a porta e foi contar para Papai do Céu sobre a sua dor, sobre aquela decepção. Então, o Senhor, que conhece até os gemidos inexprimíveis da nossa alma, Deus que ouve o clamor, Deus que é interessado em sarar feridas, Deus que é especialista em esclarecer maus entendidos. Deus então responde para José por meio de sonho. Lhe envia um anjo e conversa com ele, explica toda a situação. Olha, José, não tenha medo. O que ela te disse é verdade. O que é gerado nela é sim do meu espírito. Ele será o Salvador, se chamará o Emanuel, Deus conosco. E conversou com ele claramente. E mesmo quando ele acordou daquele sono, eu parece que vejo José chorando até dormir. De tanta dor, tanta tristeza, tanta decepção como homem, decepção espiritual. Até porque ele estava esperando no Senhor, o Senhor deu e depois do meio para o fim começou a desandar. Então ele estava muito triste, eu acredito assim. Mas quando ele acordou, depois de toda aquela conversa, a situação ainda era a mesma. Mas
Mas ele tomou posse daquilo que Deus falou com ele. Aleluia. Deus tem muitas maneiras de falar com os seus filhos, de trazer resposta, de trazer alento, de direcionar. E para José foi por meio de sonho. E ele acordando, ele tomou posse da palavra. Ele tomou posse da direção que o Senhor deu. Porque Deus, quando ele fala, ele não deixa sombra de dúvida. Quem já ouviu Deus falar sabe que a voz dele é inconfundível. A terra treme, é inesquecível ouvir o som da voz de Deus. Ele ainda fala, ele ainda é o mesmo, ele ainda fala. Aleluia. E José tinha ouvido a voz de Deus pela primeira vez. E a voz de Deus, quando ele fala, ela é tão inconfundível que não lhe deixou sombra de dúvida, apesar que a situação, depois que ele acordou, ainda era contrária, ainda era difícil, mas ele creu, ele tomou posse e ele tomou ela por sua esposa, apesar que provavelmente não havia mais ninguém, a não ser Isabel, né, que a Bíblia relata apenas de Isabel, que acreditou naquela história, que apoiou eles dois, que apoiou aquele relacionamento, aquele casamento, mas a Bíblia não cita mais alguém, não é difícil imaginar que não tinha mais ninguém a favor. E eu não sei você, né, se você está esperando, aleluia, Jesus, e já faz tempo e está passando o tempo e nada, e você continua esperando e já está desanimando porque 2018 terminou e nada chegou e nada aconteceu e todo mundo já recebeu e você nada. Mas se você está esperando no Senhor, espere nele. Espere nele. Ele não deixa o seu servo sem resposta. Ele vai preparar o melhor para a tua vida. Eu ainda não vi alguém esperar no Senhor e se decepcionar. Ou talvez você já até tenha recebido a sua porção, a sua resposta, a sua vitória, mas depois de um determinado tempo as coisas começaram a se embaraçar. Surgiu um vento contrário, uma palavra contrária, veio algo aí que desandou, abateu a tua fé, tu se entristeceu e acha que Deus não está nesse negócio, que foi precipitação. Quando é Deus que fala, Ele não deixa dúvida. Ele renova a sua palavra, Ele renova a sua aliança, como Ele fez com Abraão. E Ele hoje, eu creio que me usa para renovar a palavra, a promessa que Ele te fez. Por mais que o vento, que os olhares terrenos parecem que não é mais. Mas se Ele falou e você sabe que é, você sentiu no seu coração a confirmação do Senhor, persevere, siga em frente, não desista. Louvado seja Deus, vai valer a pena. Vai valer a pena. 33 anos depois, quando Jesus cumpriu seu propósito, morreu naquela cruz, esgotou até a sua última gota de sangue, que o sol escureceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, as pedras se fenderam, alguém disse: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Demorou, mas tiveram que reconhecer que foi Deus quem falou com José. Valeu a pena. Aleluia. Mas se Deus não falou, não insista. Não fique dando murro em ponta de faca, forçando Deus fazer aquilo que não é para fazer. Quando Ele fala, Ele não deixa dúvida. E quando Ele não fala, não insista. Confie no Senhor. Ele tem o melhor, ainda que aos teus olhos você não esteja vendo, não pareça ser. Mas se direcione na palavra, na presença, como fez Moisés. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E Deus, comovido com aquela necessidade, com aquela sede, se fez presente na vida de Moisés até o último instante. Louvado seja Deus. Seja obediente, seja confiante. Se Ele falou, Ele vai fazer. Mas se Ele não falou, você sabe que Ele não falou, não insiste.
tá bom? Aguarde, ele tem sempre o melhor. Deus abençoe a tua vida.